Fala galera, beleza? Hoje a gente vai ver como funciona o Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes, que basicamente é o Red Hat ACM, que é uma ferramenta que vai auxiliar a gente a orquestrar os nossos workloads que estão rodando em engines Kubernetes, não somente OpenShift, mas também outras engines open source de Kubernetes. Então, se você quer ver isso e muito mais, vem comigo. Seja muito bem-vindo ao canal. Então hoje você está aqui porque você quer saber um pouquinho mais sobre como que funciona o Red Hat ACM, o Advanced Cluster Management. Basicamente, o ACM ele vai auxiliar a gente a gerenciar os nossos clusters Kubernetes que a gente tem. Sejam eles OpenShift, sejam eles de algum cloud provider, por exemplo, da Amazon, o EKS, ou qualquer algum outro Kubernetes que você venha a ter no seu ambiente. Bom, o ACM ele é uma ferramenta open source que a Red Hat está empacotando. Então, o Open Cluster Management é a sua versão open source. Essa ferramenta ela é empacotada e ela se transforma no ACM com suporte Enterprise. Mas basicamente a gente vai ver ela na prática hoje e ver quais são as funcionalidades dela, ver se a gente consegue trazer boas práticas e também trazer com que essa ferramenta possa potencializar o gerenciamento do ambiente seu de Kubernetes. Bem, então vamos lá já direto para a mão na massa. Eu tenho um cluster aqui, OpenShift, na versão 4.12, no qual eu já instalei o Red Hat ACM. Basicamente, essa é a tela inicial do ACM, quando a gente acessa ele. Então aqui a gente tem um overview, né? A página home tem um overview do que o ACM pode fazer para a gente. A gente consegue criar aplicações dentro do ACM também, consegue fazer gerenciamento de networking dos nossos clusters, gerenciamento de governança e policies de segurança dentro do nosso cluster e também a gente consegue fazer o gerenciamento dos nossos clusters. Bom, se eu vier aqui na página home mesmo, na parte de overview, a gente consegue ver os clusters que eu tenho criado dentro do meu ACM, os quais os clusters que estão sendo gerenciados pelo ACM. Basicamente, tenho dois clusters, só tem um Kubernetes Type, né? Basicamente, eu tenho dois clusters do tipo OpenShift, tenho duas regiões e tenho 4 nodes. Se a gente olhar aqui nos cluster status, pode ver que eu tenho um cluster ready, que é basicamente o cluster atual que está rodando o ACM, e eu tenho um cluster offline, que eu deixei criado, e ele está na função de hibernar, tá? Então eu já deixei ele previamente criado para a gente visualizar como que funciona isso. Bom, aqui na linha de infraestrutura a gente vai ver os nossos clusters. Temos o nosso local cluster, que é o cluster atual, que a gente tem o ACM instalado. Então basicamente ele é o nosso local cluster. Ele está instalado dentro da infraestrutura da Amazon. A versão que a gente pode visualizar ali é 4.12.12, tá? Essa é a visão que a gente tem dos nossos clusters. Se eu entrar aqui dentro do meu local cluster, ou até mesmo do meu ACP, que sempre foi o cluster que eu criei, a gente tem uma série de opções. Eu consigo ver a Cluster API, eu consigo ver a console URL, eu consigo fazer atualizações do meu cluster OpenShift aqui no caso. Aqui eu já troquei o channel para um channel 4.13, então quando eu for fazer uma atualização, já posso fazer uma atualização para uma versão 4.13, ok? Para uma release 4.13, que eu consigo visualizar os nodes, né, que eu tenho no meu cluster. Então basicamente aqui eu tenho um cluster que tem 3 workers e uma máquina de master, tá? E eu consigo visualizar também os dados desse cluster. Bom, eu consigo também, além disso, alterar as labels do meu cluster, né? Então, por exemplo, se eu quiser colocar uma label aqui, a gente já tem o caso de cloud que está como Amazon, mas se eu quiser colocar uma label de env igual prod, por exemplo, para dizer que esse cluster ele é um ambiente produtivo, eu basicamente faço isso e depois eu posso utilizar essas labels para aplicar policies de segurança dentro dos meus clusters ou até mesmo fazer deploy de aplicações. Então essas labels elas são aplicadas diretamente ao cluster, onde a gente vai estar conseguindo gerenciar com mais detalhes a partir das labels também, tá? Então a gente pode ver que o name dele aqui está local cluster. Vamos esperar um pouquinho para que ele aplique essa label de prod, tá? Perfeito, essa label de prod ela foi aplicada.
E aqui, se eu vier na parte dos clusters também, eu tenho o meu outro cluster que está no estado de hibernação. Ele também está criado na AWS, na versão 4.12.14, né? Aqui eu consigo ver o nome de usuário padrão e a senha padrão, porque eu criei esse cluster através do meu Red Hat ACM, né? E aqui eu tenho nos meus machines pools, tem os nodes, né? Não tem nenhum, então porque ele está em hibernação. E os addons, que nem a gente tinha lá no outro, beleza? Se eu voltar aqui para a parte de clusters, eu vou tirar ele de hibernação agora. Se eu vier aqui em Actions, eu der um Resume Cluster, eu posso startar esse cluster. Então, basicamente, esse era um cluster que estava criado dentro da infraestrutura da AWS e as máquinas foram todas pausadas, elas estavam em estado de stop, perfeito? A partir do momento que eu dei um resumo aqui, dentro da minha AWS, eu vou startar todas as minhas outras máquinas, então o meu cluster vai ficar online novamente. Então, se eu quiser acompanhar o que está acontecendo, basicamente aqui ele está ligando, né? Então, o cluster ainda não está pronto, mas daqui a pouco ele vai ficar. Bom, aqui na parte de clusters ainda, o que a gente tem? A gente tem a parte de cluster set, que é basicamente uma parte que a gente cria um agrupador para os nossos clusters, ok? Então, o cluster set, por exemplo, tem clusters globais ou clusters aqui no meu cluster set default. Eu poderia criar um cluster set, por exemplo, de ambiente de desenvolvimento, de ambiente de produção, e a partir desse cluster set, eu também consigo realizar uma conexão de rede entre esses clusters através do Submariner. O Submariner é um addon que a gente vai instalar dentro do nosso ACM e o ACM vai instalar esse addon dentro dos nossos clusters. Basicamente, quando eu tenho dois clusters, por exemplo, de desenvolvimento e eu quero interligar eles, o Submariner vai ajudar a gente a fazer isso. Então, ele vai conseguir que um pod que esteja do lado do cluster de desenvolvimento 1 consiga acessar um service que está do lado do cluster de desenvolvimento 2. Então, um cluster vai conseguir ter acesso ao outro, desde que devidamente configurado, suas clusters de network e a parte do Submariner addon, tá? Então, basicamente, o cluster set ele ajuda a gente a fazer isso. A gente também tem a questão do cluster pool e essa última aba que é de Discovered Clusters, né? Então, essa aba de Discovered Clusters é onde a gente visualiza clusters que estão no nosso ambiente. Então, aqui na parte de credentials, a gente acaba inserindo credenciais de outros cloud providers ou até mesmo de um ambiente bare metal, e o ACM vai ficar fazendo uma varredura para ver se encontra algum outro cluster. Basicamente, aqui eu configurei o cloud provider da AWS, né? Então, para isso eu preciso colocar a minha Access Key ID e o meu Secret Token, e depois também configuro algumas credenciais da Red Hat, que são a minha chave, né? A minha Pool Secret, que é a minha chave de segurança, a minha chave de download das imagens para identificar a minha conta, então ela está aqui, e a minha chave SSH, ok? Voltando aqui na página de clusters, o nosso cluster ainda está resuming, mas basicamente vamos fazer o que aqui? Vamos criar mais um cluster. Então a gente consegue importar um cluster já existente. Como eu não tenho nenhum cluster criado que eu desejo importar, vamos criar mais um cluster. Então eu vou criar um cluster na AWS. Vamos criar um cluster standalone. As credenciais vai ser AWS ACM. O nome do nosso cluster vai ser OCP-YouTube-example. O meu cluster set eu vou deixar ele no cluster set default. Esse aqui é o DNS padrão da nossa conta, tá? A imagem que a gente vai estar utilizando vai ser a 4.12.14. Eu não vou querer adicionar mais nenhuma label. Bom, aqui eu vou selecionar a região. Como eu já tenho um na West East 1, vamos colocar um na região SI East 1, beleza? Worker pool, eu vou zerar as minhas máquinas de worker aqui, né? Eu só vou querer um control plane. Então, vou querer só máquinas de control plane. E vai ser basicamente isso. Então, aqui está correto. Vou fazer o deploy no SI1, uma máquina control plane. A minha networking do meu cluster vai ser OVN Kubernetes. Vou deixar a parte de rede padrão. Proxy a gente não vai utilizar. Configurações privadas da AWS não vamos precisar informar agora, né? Que são, por exemplo, uma AMI customizada, uma hosted zona privada que a gente vai estar utilizando.
Parte de automação aqui para a gente utilizar o Ansible Automation Platform, não vamos utilizar agora também. E a parte de review. Então, basicamente, a gente está criando um OCP, YouTube Example, o Cluster Set Default, e vai ser na SA East 1. Se eu der um create aqui, basicamente, o que vai acontecer? Esse cluster do ACM, ele vai lançar um pod dentro do meu cluster OpenShift, onde está rodando o ACM, e esse pod vai executar o binário do OpenShift install, tá? Então, se eu vier aqui em View Logs, a gente vai ser redirecionado para um pod onde vai ter o binário que vai realizar a instalação do nosso cluster. Basicamente aqui a gente consegue já ver todos os logs de geração da minha máquina de Bootstrap para subir o meu cluster OpenShift. Então, se eu quiser ficar acompanhando o processo de criação do meu cluster, eu posso acompanhar através desse pod aqui. Mas basicamente aqui já no nosso dashboard do ACM, a gente já consegue visualizar que o nosso cluster está em processo de criação, tá? Então, vamos esperar aguardar a criação aqui. Então, ele está creating, ok? Vamos voltar aqui. Então, se eu vier aqui na parte de All Clusters, a gente consegue ver. O nosso cluster OCP Example, ele já está ready. Então, se eu clicar aqui e abrir a console URL dele, vamos lá. Basicamente é para ele estar respondendo. Então, vamos aguardar um pouquinho aqui. Esse cluster já está respondendo. Aqui está a minha tela de login desse cluster, tá? Então, o Kubernetes dele já está online, o serviço da API. E agora a gente está criando esse último cluster aqui, beleza? Além da parte de clusters, o que a gente tem? Temos a parte de automação aqui, que é onde a gente conecta o nosso ACM ao Ansible Automation Platform. Temos a parte de Host Inventory, que é onde a gente faz o inventário das máquinas, ok? Temos a parte de aplicação, que a parte de aplicação é onde as coisas começam a ficar um pouquinho interessantes também, que a gente vai falar hoje sobre isso, mas a gente vai ver em um outro vídeo, que é onde a gente consegue fazer deploy de aplicação através do ACM para todos os clusters que estão plugados no ACM. Então o ACM ele vai servir como um agrupador e ele vai gerenciar para onde ele vai realizar o deploy dessas aplicações. Se eu vier aqui basicamente em Create Application, eu posso criar uma aplicação do tipo Application Set ou Subscription. Vamos para Subscription, por exemplo. Eu vou colocar o nome aqui da minha aplicação e um namespace onde vai ser deployada. E aqui eu posso fazer o deploy a partir de um repositório Git, de um Object Storage ou de um arquivo Helm, ok? Então, se eu, por exemplo, colocar um repositório Git onde tenho arquivos de Helm, ou onde eu tenho os meus arquivos, os meus manifestos do Kubernetes, basicamente o ACM ele vai fazer essa leitura e a partir daí ele vai fazer o deploy dessa aplicação, desses arquivos, desses manifestos nos clusters que eu devidamente quiser realizar a entrega dessa aplicação. Aqui na parte de governança é onde a gente vai criar algumas policies de segurança. Então, se eu quiser criar uma regra de policy para fazer o enforce, né, para obrigar que os meus clusters tenham, por exemplo, um namespace criado, um projeto rodando, que seja alguma ferramenta de segurança interna da sua empresa, a gente consegue fazer aqui pela parte de governança e de policies, né? E a gente consegue criar dois tipos de policy. As policies do tipo inform, que basicamente vão falar para você se aquele cluster está ou não seguindo as normas, e o tipo enforce, que basicamente se o seu cluster não estiver seguindo aquelas normas, a regra do tipo enforce vai forçar aquele cluster a ter aquelas regras, beleza? Então ele vai criar um namespace, por exemplo, ou a aplicação que for necessária. Então se eu vier aqui em Create Policy, basicamente vou colocar o nome dela aqui, onde ela vai ficar guardada dentro aqui do meu ACM. E aqui já tem algumas policies templates, né? Tipo inform, tipo enforce. E aqui eu já tenho algumas. Então algum precisa existir, a gente precisa de um role binding. Então essas já são algumas padrões, mas você pode ficar à vontade para criar as suas policies de maneira manual, ok? Então vamos voltar aqui para a parte de clusters e vamos aguardar esse nosso cluster ser criado, perfeito? Eu vou deixar aqui na tela de logs para que a gente acompanhe.
a nossa instalação ela já finalizou aqui. A gente consegue visualizar pelos logs que a instalação foi finalizada com sucesso. Então, vou voltar aqui para o nosso ACM e basicamente a gente tem o nosso OCP YouTube Example, ele está como estado de red aqui. Se eu entrar aqui dentro do OCP YouTube Example, eu vou ter todas as opções que eu teria com outro cluster também. Posso fazer atualização, posso alterar as labels, consigo visualizar os nodes desse cluster. Também vejo as aplicações aqui que estão deployadas, né? Como a gente já viu como é o processo de fazer deploy de aplicação e as nossas policies violations, tá? Então, esse aqui é o processo de criação de um cluster. Basicamente, adiciona as credenciais aqui do Cloud Provider ou de onde você quer fazer o deploy e realiza a criação através da interface do próprio ACM, onde ele vai conseguir já criar através do ACM. Bom, o vídeo de hoje era isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o ACM, como gerenciar múltiplos clusters Kubernetes. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder de maneira mais rápida possível. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e também se inscreva no canal que você vai me ajudar muito. Valeu e é nóis!